A gente aciona a nossa reportagem no Rio de Janeiro, porque a Polícia Civil do Rio coloca sob sigilo as informações sobre todas as operações após decisão do Supremo Tribunal Federal, que restringiu as incursões em favelas durante a pandemia. Quem conta melhor pra gente é a Júlia Kallenbach. Débora, incluindo a operação do Jacarezinho, que é considerada a mais letal da história do estado aqui do Rio de Janeiro, que deixou 28 pessoas mortas. E essa decisão da Polícia Civil restringe o acesso às informações por pelo menos 5 anos. A Associação Brasileira de Imprensa está vendo aí quais decisões, enfim, quais ações pode tomar para reverter essa situação. A Polícia Civil afirma que os órgãos responsáveis pelas investigações, como o Ministério Público, eles têm acesso a todos esses documentos e que, por isso, não tem nenhum tipo de problema, não vai influenciar em nenhuma investigação e também vai dar transparência a essas investigações. É importante a gente frisar também que ontem foi adiado o julgamento do Supremo Tribunal Federal sobre as operações aqui no Rio de Janeiro, depois que o ministro do STF, Alexandre de Moraes, pediu vista durante voto. E aí, por isso, depois por ele ter pedido essa vista, não tem uma data para acontecer mais esse julgamento, que incluía aí o julgamento da operação lá do Jacarezinho, 28 mortos nessa operação, Débora. Obrigada, Júlia, por suas informações. Pois é, Débora, Júlia, obrigado pelas informações. As entidades já estão reagindo, como eu previ aqui de manhã, inclusive no Jornal Band News Rio, primeira edição. A Associação Brasileira de Imprensa já protestou contra essa decisão de se tratar de uma tentativa de impedir uma investigação isenta, e a organização não governamental Human Rights Watch já afirmou que a classificação de sigilo deveria ser revista por uma autoridade independente, tendo em vista as sérias implicações aos direitos humanos e o interesse público do caso. É claro que uma decretação de sigilo, no momento em que a Polícia Civil está na berlinda, diante de tantas suposições baseadas em indícios de abuso policial, de execução, ela soa mal, porque parece realmente que a polícia tem muito a esconder. Da mesma forma que os sigilos decretados sobre gastos públicos, sobre cartão de vacinação do presidente, sobre telegramas do Itamaraty, cartão corporativo, entre os gastos públicos, inclusive, porque voltou à pauta aí hoje, aliás, essa cobrança de transparência, todos esses sigilos, eles só geram maior desconfiança de que aqueles que o decretam estão tentando esconder alguma sujeira. E essas prerrogativas, supostamente legais também para a decretação desses sigilos, precisa ser trazida à tona no debate político, para que não haja também muitas possibilidades de que aquilo que merece transparência, merece o escrutínio da sociedade, seja posto em sigilo por um tempo elástico ou às vezes até indeterminado. Então houve os 28 mortos. Eu não passo o pano para bandido sem farda, nem para bandido com farda. O que eu cobro sempre é a apuração da informação de cada caso específico, das circunstâncias. Porque tem muita gente nesse debate histérico brasileiro que tem bandeiras independentemente das circunstâncias. O que a gente traz à tona todos os dias nesse programa são os fatos que são omitidos pelas claques, por esse pessoal que fica empunhando bandeira independentemente dos fatos. Citei até outro dia a autora americana Anne Applebaum, que ela falou que antigamente as pessoas tinham opiniões diferentes, hoje elas têm fatos diferentes. E não dá, os fatos fazem parte da realidade e a gente precisa mostrá-los para depois chegar às devidas conclusões. Quando surgem indícios e tal, a gente aponta o que precisa ser feito com eles. Às vezes é preciso abrir uma investigação, como é o caso dos indícios sobre Dias Toffoli, naquele pedido lá de investigação por parte de um delegado independente, já estão querendo tirar a independência da Polícia Federal, a partir da delação do Sérgio Cabral. Então, é preciso saber exatamente o que houve nos 28 casos de mortos na operação policial do Jacarezinho. Por isso que eu cobrava muito antes dessa operação, aqui de manhã no programa local, o uso de câmeras por parte dos policiais para que a gente tivesse mais imagens para saber exatamente aquilo que aconteceu. Então a polícia, que já estava na berlinda, ela vai ficar mais ainda, vai ficar com uma imagem desgastada, e isso é ruim, porque, como eu estava dizendo no bloco anterior, o debate público brasileiro, em geral, ele é feito de uma maneira binária, maniqueísta.
E aí se começa a demonizar a polícia está querendo esconder e tal, não sei o quê, e aí se passa pano para a bandidagem do outro lado. Então não é nem um caso nem outro, né? A bandidagem existe, extorque moradores, tortura, mata, tem o Tribunal do Tráfico, tem as múltiplas fontes de renda que esse pessoal que domina territórios no Rio de Janeiro tem, com transporte alternativo, com gato net, resultado de furto de cabo, inclusive, tem aqueles bandidos. E às vezes você tem que responsabilizar e punir. Às vezes não, você tem que responsabilizar sempre, é que às vezes vem à tona o caso de excesso e você precisa responsabilizar aqueles que o cometem, estando eles com farda.